Olá, mais uma vez nós nos encontramos aqui para podermos continuar então o estudo do livro do Apocalipse. Não podemos mais uma vez estar reunidos e queremos que aqueles que têm possibilidade de, através deste meio da internet, assistir então a este estudo. Mais uma vez volto a dizer que o estudo tem de ser assim muito mais compacto, até para não se prolongar muito no tempo. Mas nós queremos então falar hoje sobre o capítulo 4 do livro do Apocalipse. E este capítulo 4 mostra-nos então como João, depois de ter começado os primeiros capítulos falando sobre as 7 cartas que foram dirigidas às 7 igrejas, agora ele começa então todo um período e um bloco que nos vai levar exatamente para um outro bloco de 7 e que está relacionado exatamente com os selos. E por assim dizer, João inicia este novo bloco de 7 voltando ao tema da adoração, que nós encontramos já no capítulo 1, quando estudamos esse capítulo, e ao mesmo tempo João pega nos dois motivos referidos nas duas cartas anteriores, pelo menos estes dois motivos. Com certeza que seria importante ler então o capítulo 4 e que tenham as Bíblias abertas, enquanto nós realmente vamos continuar a fazer esta exposição. Agora, estes dois motivos que João apresenta aqui neste capítulo 4 estão referidos exatamente na carta à Igreja de Filadélfia, e que por isso mesmo nós poderíamos encontrar ali uma referência concreta à questão, ou pelo menos ao tema da porta aberta. Na igreja de Laodiceia também nós encontramos esta referência à questão do trono que o Senhor prometeu a quem vencesse. Portanto, pegando neste bloco que se inicia com este capítulo 4 e que vai até mais adiante, até o capítulo 8, nós encontramos agora de início estes dois motivos. O motivo de uma porta aberta e o motivo de uma vitória no trono e de quem se senta no trono. Reparem que o texto começa por dizer: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas é necessário acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Neste capítulo, João, no seu a sós com Deus, como nós já tivemos ocasião de dizer, ele volta a ter esta experiência, ou pelo menos é como que um reiniciar desta experiência que ele tem, de contemplar o Senhor, que depois de se movimentar no meio das 7 igrejas, tal como ele prometera que estaria para sempre com eles até à consumação dos séculos, agora João olha para um outro aspecto. O drama histórico é uma realidade, mas a Igreja tem uma cota parte de responsabilidade no fundo nessa área. Além daquilo que João viu, ele ouve a voz que lhe anuncia um propósito que é mostrar-lhe aquilo que é necessário acontecer. As igrejas, pelo menos a maioria, estavam a viver uma certa letargia perante a sociedade. Os avisos anteriores repetiram-se ao longo das 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A história da igreja realmente não é fácil. E o que João vê é a necessidade de a igreja reconhecer o domínio de Deus sobre a história. Enquanto, impulsionado pelo medo, o ser humano cerra as portas, João, na sua experiência, na sua comunhão com Deus, ele vê que Deus mantém efetivamente a porta aberta. Ele mantém aberta esta porta que dá acesso, acima de tudo, à divindade. E o seu olhar, como ele diz no texto, é sem dúvida nenhuma um olhar perceptivo,
Quer isto dizer que ele experimenta e consegue perceber, além das mensagens que recebeu anteriormente, que afinal Deus mantém o seu acesso aberto para que se veja como ele está entronizado, como ele está a reinar sobre toda a criação. João diz aqui que ele ouve a mesma voz que ouviu lá no primeiro capítulo, como nós lemos, não é? E que esta voz o convida a subir até si. Este convite mostra que, afinal, a entrada para a sala do trono é uma entrada acessível. Não é que nós possamos pensar que a porta está no céu como algo muito distante, e às vezes nós temos esta ideia de que esta porta será algo que lá no cimo João deve ter visto, mas isso tornar-se impossível para que Deus lhe dissesse: sobe aqui. Não é? Porque realmente este sobe implica que deve haver talvez alguns degraus, à semelhança daquilo que João estaria provavelmente habituado a ver, tanto nos templos pagãos como também nos sítios onde o imperador realmente era adorado, e que teria que subir realmente a alguns degraus. E é com essa perspectiva, no fundo, que João acaba por ouvir esta voz que o convida a subir. É possível que João esteja a lembrar o Salmo 78, que relata as dificuldades pelas quais o povo passou, a sua falta de confiança em Deus, e ao mesmo tempo mostrar que, afinal, Deus ainda continua com as portas abertas do céu para lhes dar as bênçãos que eles precisam quando eles deixam de confiar realmente em Deus. Isso é o que nós encontraríamos no Salmo 78 e principalmente no versículo 23. Se nós lêssemos, por exemplo, o Salmo 24, que menciona que a terra pertence a Deus, porque foi Ele que a criou, e que as portas para o lugar santo devem ser levantadas para que o Rei da Glória entre, também estaria muito ligado efetivamente a este texto que nós lemos. Um outro salmo que estaria na mente, talvez, do escritor seria o Salmo 47, onde se lê que Deus é Rei de toda a terra, no versículo 7. E diz ainda no versículo 8 que Deus reina sobre as nações. Deus está assentado sobre o seu santo trono. Que visão realmente fantástica os leitores do Antigo Testamento não teriam quando têm estas expressões para louvar e adorar a Deus. Realmente Deus está assentado sobre o seu trono. E esta visão só é perceptível, só consegue atingir verdadeiramente e ter este conhecimento e ter esta convicção quando as pessoas se deixam influenciar pelo Espírito Santo. Conta-se a história que, quando perguntaram a Handel o que é que o motivou a compor aquela obra fenomenal, o Messias, ele respondeu: eu vi os céus abertos e Deus no seu trono branco. Portanto, isso deve ter motivado e deve ter sido essa experiência. Não quer dizer que Handel tenha visto mesmo os céus a abrirem-se e Deus lá sentado, mas a sua fé e a sua convicção da soberania de Deus o levou realmente a dizer que este foi o motivo que o levou a compor a obra O Messias. Vale a pena ouvir realmente essa obra. Podem procurar no YouTube. João também procura descrever esta sua experiência quando ele se sente dominado, tomado, não é? Acontece que em espírito, e é esse o sentido do verbo ginomai, que normalmente tem sido trazido por fui arrebatado, mas o verbo significa que aconteceu exatamente esta experiência em espírito, e ele, nessa sua comunhão com Deus, ele começa a ter uma série de imagens que a princípio até são complicadas para nós as entendermos, principalmente quando nós queremos ter uma explicação lógica para todos os pormenores. De uma coisa, o profeta, o vidente João tem a certeza, é que Deus quer mostrar-lhe algo que ajude os cristãos, naquela época que estão a enfrentar, principalmente os problemas que o mundo lhes cria, a saírem vitoriosos. Afinal, quem domina sobre a terra? Quem é que está sentado no trono? Onde está
esse verdadeiro trono? Quem é que faz parte da corte divina? Quem está realmente lá no palácio, no trono ou na sala do trono com esse rei? Quem são os seus súbditos? Nós lembramos que, naquele tempo, a implantação da monarquia imperial fez com que a pessoa do imperador se situasse no topo da hierarquia. O imperador passou a ser a pessoa mais importante, tanto para o Senado, ou dentro do Senado, como também no meio do povo. A sua posição de chefia garantia-lhe poder, prestígio, riqueza. Constitucionalmente, ele possuía um poder ilimitado. Um historiador chamado Geza Alfoldi escreveu um livro, A História Social de Roma, e ele, a determinada altura, escreve o seguinte: não havia no Estado romano outro poder que pudesse ser exercido como alternativa ao do imperador. É interessante porque parece que João não tem a mesma opinião. Aliás, os cristãos não tinham de maneira nenhuma essa opinião. É verdade que a posição pessoal do imperador era a da mais alta dignitas na sociedade romana. E esta dignitas lhe permitia apelar para a sua auctoritas pessoal, para ele ter, afinal, superioridade sobre todos os homens. O seu prestígio era reforçado também pelo carisma religioso, isto é, religiosamente assegurava-se honras de culto e ao mesmo tempo de deificação. Portanto, o imperador era honrado no culto e era ao mesmo tempo deificado. João, com esta revelação que faz da pessoa de Jesus Cristo, mostra que não há outro Senhor do universo. E é por isso que ele acaba por dizer, no versículo 3, e aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sábio. E havia ao redor do trono um arco semelhante, na aparência, à esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Certamente, nestas imagens que João apresenta, ele estará mais preocupado em mostrar o valor intrínseco que estas imagens realmente representam. Reparem que ele utiliza aqui, inclusive, 3 pedras. Pedras que são referidas como sendo o jaspe, o sárdio e a esmeralda. Embora a esmeralda esteja associada ao halo que se coloca à volta do trono, as outras 2 pedras, jaspe e sárdio, são realmente atribuídas à aparência daquele que está assentado sobre o trono. Claro que João não se preocupa em descrever, desta vez fisicamente ou fisionomicamente, a pessoa daquele que está assentado no trono. É interessante porque, ao referir estas 3 pedras, nós sabemos que estas pedras tinham um certo valor. É Platão que também fala do valor destas 3 pedras na sua obra Fédon. Em Fédon, Platão constrói um diálogo entre Sócrates e Símias, em que, quando chegam à altura de falar sobre aquilo que é belo, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito, então Sócrates acaba por dizer exatamente a Símias que estas pedras que nós temos, e ele cita a pedra jaspe, sárdio e a esmeralda, estas 3 mesmo pedras que nós temos aqui no livro do Apocalipse, e diz que elas são apenas insuficientes para descrever realmente as pedras que existem no outro mundo e que são realmente pedras puras. Portanto, diz ele que estas pedras, apesar de serem valiosas, são apenas uma parcela insignificante das pedras puras. É por isso mesmo que eu penso que João também, ao fazer esta semelhança, aponta para algo que é muito importante. Mesmo estes elementos não são suficientes para descrever todo o valor daquele que está assentado no trono. Toda a dignidade deste Senhor
está no trono residia no facto de ele estar sentado sobre o trono e ter à sua volta todo o seu povo que adquirira com o preço da sua vida. É interessante porque quando nós olhamos para estes 24 anciãos, estamos sempre muito preocupados em tentar descobrir o que é que são, o que é que se referem. João, por isso simplesmente, diz que estes 24 anciãos estão sentados, cada um em seu trono, e que mostra, no fundo, a intenção do escritor em mostrar que judeus e gentios faziam parte do plano de Deus para todos se sentarem com ele no trono. Nós sabemos que Mateus, no seu Evangelho, toma posse de uma tradição em que Jesus fala aos seus discípulos e diz que eles se sentariam no seu trono para julgar as 12 tribos de Israel. Isto está em Mateus, no capítulo 19, versículo 28. Isto demonstra que, infelizmente, no tempo de Mateus, deveria de haver uma certa antipatia entre judeus e gentios, e que agora o escritor do Apocalipse, no fundo, pretende remover do seio da Igreja cristã essa mesma antipatia. Segundo este texto que nós lemos, todos eles possuem uma grinalda de ouro. A palavra traduzida por coroa realmente corresponde à palavra stéphanos em grego, e esta palavra realmente representa aquela grinalda que era colocada na cabeça dos vencedores nos Jogos Olímpicos, ou então mesmo aqueles que eram gladiadores e que, lutando pela sua vida, no final eram vencedores e recebiam essa grinalda. Era uma grinalda de louro naquela altura, mas João fala realmente desta grinalda de ouro como algo que tinha sido prometida exatamente pelo Senhor ressurreto a todos aqueles que vencessem as tribulações e as tentações que o ambiente social, político e religioso lhes lançavam. Isto nós podemos ler no capítulo 2, versículo 10 e também no versículo 26, e depois no capítulo 3, versículo 11, esta referência, de facto, à promessa do Senhor ressurreto. Ora, depois de descrever a entronização daquele que morreu e viveu, agora no versículo 5, João ainda faz referência ao Deus que se revelou ao povo de Israel através de teofanias. Teofanias é a palavra que, no fundo, diz são manifestações divinas com elementos da própria natureza. Os relâmpagos, as vozes e os trovões são manifestações comuns da presença divina lá no Antigo Testamento. João não estava a leste realmente deste facto. Certamente, se nós lermos Ezequiel, capítulo 1, versículo 13, ou então o livro de Jó, no capítulo 37, versículos 2 a 5, ou ainda o Salmo 18, 13 a 15, nós encontramos exatamente todas estas referências aos relâmpagos, à voz de Deus e aos trovões. Mas este Deus não está completo se não estiver também o Espírito diante do trono. E é aqui que nós lemos que as 7 lâmpadas, e é interessante verificar que não são os 7 castiçais. Aqui a palavra usada realmente é a palavra lâmpada. E por isso esta palavra que mostra que as lâmpadas estão a arder, estão em fogo, representam os 7 Espíritos de Deus. É o próprio João que diz. E que realmente, por outras palavras, isto significa que é o Espírito Santo na sua plenitude, que ainda hoje continua a falar às igrejas e apela a que elas ouçam o que ele tem para lhes dizer. É bom e é importante que nós vejamos então que, depois desta descrição sobre aquele que está sentado no trono e quem está à sua volta, e certamente é uma forma de João dizer à sua igreja ou a todos aqueles que lerem o seu livro que realmente Deus está no controle de todas as coisas. Este Senhor ressurreto que veio até nós, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e está de facto no seu trono. E Ele está realmente a reinar. Agora, do versículo 6 até ao versículo 8, nós lemos exatamente então o seguinte: E também, diante do trono, com um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono e no meio do trono, 4 seres viventes estavam cheios de olhos por diante e por detrás.
E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os quatro seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E claro que tem, o resto continua a dizer que eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Mas quando nós pensamos exatamente neste cenário que João descreve agora do trono, com a presença dos 4 animais, que até são animais muito estranhos, a realidade é que eles estão diante do trono, no meio do trono e à roda do trono. E estão cheios de olhos à frente e atrás. Um é semelhante a um leão, o outro é semelhante a um bezerro, de acordo com algumas versões, ou um touro, com outras versões. Outro com face como um homem, e o último semelhante a uma águia a voar. E a criar ainda mais dificuldade, o versículo 8 diz-nos que eles tinham 6 asas cada um. Estão cheios de olhos à volta e por dentro e não descansam dia e noite, pois passam o tempo a cantar. De facto, não é fácil interpretar o versículo 6. Alguns estudiosos têm tentado dividir uma primeira parte deste versículo associada ainda ao anterior, e por isso é que as traduções têm tentado dizer isto. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E consideram que isto realmente é uma frase. Agora, se nós pegarmos no texto, eu penso que não há necessidade, efetivamente, de nós fazermos esta divisão. A frase pode traduzir-se da seguinte maneira: e diante do trono, como um mar de vidro semelhante a cristal. E entre o trono e ao redor do trono, e agora sim estão, entre parênteses reto, 4 seres cheios de olhos à frente e atrás. O que eu entendo do texto é que os 4 seres são como um mar de vidro. Isto quer dizer, vê-se e não se vê. Portanto, são seres que podem ver-se e podem não se ver. A ideia realmente de um mar de vidro é precisamente isto. Nós podemos realmente pensar quando se constrói determinadas coisas em que os vidros são o chão e nós passamos, por exemplo, em determinados lugares arqueológicos em que nós podemos andar em cima daqueles vidros para poder ver tudo o que se encontra lá embaixo. Portanto, no fundo, o vidro vê-se, mas não se vê, porque se nós estamos preocupados a olhar para as coisas, acabamos por não ver o próprio vidro em si. E dizer que, efetivamente, estes seres são como, e isto é o que eu entendo do texto, são como o mar de vidro semelhante realmente a cristal. Por outro lado, a palavra grega zoon também deveria ser traduzido por seres e não propriamente animais, até porque depois mais adiante ficamos um bocado preocupados, então que animal é este que tem um rosto como ou semelhante a um ser humano? A realidade é que estes seres, e por isso a palavra implica realmente a seres viventes, eles estão diante, estão entre e à volta do trono. O número 4 representa efetivamente a totalidade. Por isso, eles representam a totalidade dos servos celestiais de Deus, no meu entender, que servem como uma espécie de guarda-costas de Deus. É evidente que Deus não precisa de guarda-costas, mas tudo parece indicar que estes seres estão entre o trono e os 24 anciãos que estão mais afastados. No fundo, são eles que são enviados como mensageiros de Deus aos 4 cantos da terra. Eles são uma espécie de drones, se assim nós podemos dizer, de Deus, que vão a todo lado com câmaras de filmar para Deus ver tudo quanto está a passar sobre a terra. Claro que nós, teologicamente, dizemos que Deus conhece e vê e está em todo lado ao mesmo tempo. Mas a realidade é que a Bíblia sempre nos mostra que Deus também tem os seus mensageiros, tem os seus servos, sobre os quais ele muitas vezes até acaba por viajar sobre as nuvens e sobre os querubins, como nós encontramos no texto do Antigo Testamento. É estranho que, no fundo, eles precisem de 6 asas, mas também aqui nós encontramos o sentido precisamente desta plenitude, pois trata-se de 3 pares de asas.
No século II, Ireneu acabou por fazer uma ligação destes seres, né, ou pelo menos quando se traduz a palavra por animais, realmente com os 4 evangelhos. E, portanto, ele acabou por dizer que o leão representava o evangelho de João, o bezerro ou o touro representava o evangelho de Lucas, o homem representava o evangelho de Mateus e a águia o evangelho de Marcos. No entanto, parece que mais tarde Jerónimo acaba por dizer que não, o leão é que era Mateus, o homem era Marcos, o bezerro era Lucas e a águia era João. Portanto, como nós vemos, ninguém se entende propriamente dito sobre o que é que realmente estes animais representam. O que parece certo é que João terá ido buscar estas imagens a Ezequiel no capítulo 1, versículos 5 a 10. E os animais estão lá também descritos, exatamente, ou esses seres estão descritos neste texto. E ali em Ezequiel, estas criaturas têm a tarefa de carregar o trono de Yahvé. Ao ser transportado por estes seres, simbolicamente, o autor do Apocalipse está a dizer que Deus se move, no fundo, com toda a nobreza, fortaleza, sabedoria e rapidez. Isto se nós quisermos encontrar, no fundo, algum símbolo para cada um destes seres e animais que estão representados ali. Mas, mais adiante, então, nós verificamos que estes seres estão cantando sem descanso, proclamando, por assim dizer, a soberania de Deus. O povo cristão vivia momentos de grande aflição, em que o mal se alastrava com força, o Império Romano demonstrava o seu poder sobre todos os subjugados. E por isso este cântico vem ajudar os cristãos a reconhecerem que não há ninguém semelhante ao Senhor Deus do Universo. E é interessante que logo neste primeiro cântico, João apresenta-nos 3 linhas com tríades. As tríades são 3 palavras ou 3 nomes ou 3 referências que nós encontramos no fundo nestas 3 linhas. Reparem, a primeira tríade é esta expressão: Santo, Santo, Santo. 3 vezes a palavra santo. A segunda linha apresenta então 3 títulos. Apresenta o título Senhor, Deus e Todo-Poderoso. E esta palavra Todo-Poderoso, no fundo, refere-se à palavra grega Pantocrator. E é interessante porque, no fundo, o imperador achava-se Kyrios, Theos e Pantocrator. Realmente, João está a dizer que estes seres que estão à volta do trono e que protegem, no fundo, o trono ao mesmo tempo, eles anunciam que só o Senhor realmente é Deus. E depois temos a terceira linha, que também apresenta 3 títulos em formas verbais. É o verbo ser e o verbo chegar. E reparem, o que era, o que é e o que está chegando. E eu traduzo assim porque efetivamente é essa a expressão que nós encontramos aqui. Não é aquele que há de vir, mas é aquele que está a chegar, é aquele que está no processo de se aproximar. Eu estou ouvindo a voz. E nestas 2 primeiras frases nós podemos dizer que João, no fundo, juntou uma parte de Isaías, capítulo 6, versículo 3, e com outra parte que ele foi buscar a Amós, capítulo 3, versículo 13. E acabou por acrescentar, então, a declaração de fé cristã relacionada com Jesus Cristo. Sem dúvida, nós estamos perante uma confissão triuna que reúne as 3 melhores coisas que se podem atribuir a uma divindade. Um Deus que é santo, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que está vivo. E este Deus, efetivamente, é expresso realmente nas 3 pessoas da Trindade, como nós temos afirmado e a Igreja tem afirmado ao longo dos séculos: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou nesta ordem seria Espírito, Pai e Filho. Não há dúvida nenhuma que os seres reconhecem repetidamente aquele que está assentado sobre o trono, porque ele vive pelos séculos dos séculos. Tomem nota em mais uma tríade que nós encontramos aqui no versículo 9. E sempre que os seres viventes davam glória. É interessante porque
realmente nós temos aqui esta expressão, que algumas Bíblias têm traduzido, e quando os seres viventes davam glória, o verbo dar aqui, no texto original, encontra-se exatamente no futuro. E quase que nós poderíamos dizer, mas afinal, como é que nós conseguiríamos traduzir isto? A realidade é que, em termos gramaticais, nós iríamos dizer que esta construção desta partícula temporal, quando, juntamente com o futuro do verbo, aponta-nos para algo que realmente estava a ser repetidamente praticado ao longo do tempo e até realmente ao tempo em que as pessoas estão a ler o texto e que nós estamos a ler o texto. Portanto, perspectiva-se uma questão de futuro, mas que vem ao mesmo tempo do passado e que isto é repetido constantemente. No fundo, o que as pessoas realmente precisavam de terem atenção é que este texto mostra que eles mencionam estas três coisas: glória, honra e ação de graças. Nós temos efetivamente aqui três palavras apenas, que serão a palavra doxa para glória, a palavra timé para honra e a palavra eucaristia para ação de graças. Todas as vezes que isto acontece ao longo da história, todo o povo de Deus se prostra, adora e coloca tudo o que venceu diante do trono. Reparem que também nós temos aqui, mais uma vez, esta tríade no versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e colocavam ou lançavam as suas coroas diante do trono e depois diziam: digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Realmente vejam o que é que acontece ao longo da história. E que João quer que as pessoas tenham esta consciência de que o povo de Deus existe efetivamente para proclamar alto e bom som: tu, ó Deus, digno és de receber a glória, a honra e o poder. É interessante que neste texto nós acabamos por verificar mais uma vez esta dignitas que efetivamente era atribuída ao imperador, nós agora temos-la atribuída aqui, efetivamente, ao Senhor dos céus e da terra. Aquele que veio, morreu, ressuscitou, ascendeu e entronizou-se. E é isto que às vezes nós esquecemos, de poder proclamar e glorificar e adorar o nosso Deus, dizendo que Ele é digno, que Ele merece, porque é o sentido, efetivamente, desta palavra aqui. Embora a palavra esteja associada realmente ao peso da balança e ao equilíbrio que deveria de existir numa balança, a realidade é que Deus, efetivamente, é aquele que põe todas as coisas em equilíbrio, mas Ele merece receber a glória, a honra e o poder. Ele merece que nós o enalteçamos, que possamos dizer que Ele é esplendoroso. E que, ao mesmo tempo, o sentido de honrar ou desta honra é o respeito que nós devemos ter, porque Ele é um Deus todo-poderoso. E Ele, sim, tem poder. E esse poder que Ele tem é o poder que Ele já o demonstrou ao longo da história da humanidade. Desde o início, quando Ele criou todas as coisas. Sim, Deus é o Criador de tudo. Independentemente daquilo que nós possamos ter como teorias sobre a forma como é que as coisas começaram a surgir, a realidade é esta: sem este Deus, nada existiria. É pela vontade, efetivamente, de Deus que tudo existe e tudo foi criado. Está realmente no seu propósito. Era seu plano criar este mundo, criar este planeta, e foi isso realmente que ele fez. E nós, como povo seu, como criação sua, devemos estar dispostos também a proclamar, mais uma vez, que Ele é o Senhor, o nosso Deus. Tendo em atenção à situação que efetivamente o povo vivia e que de facto
o povo, ao olhar para esta frase ou para este cântico, o povo começou provavelmente a pensar. Os leitores de João não deveriam estar a pensar que o mal haveria de controlar sempre todas as coisas. Realmente o mal é real, ele existe, mas o propósito divino continua a prevalecer. Deus estava vivo. E como o Deus que vive, nós devemos até decorar este cântico. Deus não abandonou o seu mundo, porque o mundo continua a ser o seu mundo, o seu planeta, a sua terra, a sua humanidade, a sua criação. E isto nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar. Deus criou todas as coisas. E até nós podemos dizer, Deus criou também o coronavírus. O que nos ensina, no fundo, este cântico? Paremos um pouco, no fundo, para pensar. Será que nós, nas nossas orações particulares, ou até mesmo nas nossas orações em público, no culto, damos o devido valor à adoração a Deus como o Criador de todas as coisas? Estaremos nós a ver toda a criação como o palco para o louvor e serviço de forma adequada realmente a Deus? Só a Deus nós devemos dar a verdadeira dignitas. Porque é interessante porque nós temos aqui exatamente este porque. E porque é que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Porquê? Porque foi Ele que criou todas as coisas. Infelizmente o mundo está cheio de movimentos, cheio de sistemas, de filosofias e até religiões que têm negligenciado a criação, porque consideram que ela deve estar ao seu serviço e só serve desde que se tire proveito dela. Há quem, em vez de adorar o Criador, prefira adorar a criação e aquilo que há de bom nela, indo exatamente até aos extremos e abusando de tudo aquilo de bom que Deus nos criou, nos deu. Nós podemos falar realmente de dinheiro, ou da necessidade de vivermos, do alimento, e as pessoas começam a abusar, efetivamente, na questão do alimento, do sexo, as guerras que as pessoas provocam porque acham que aquilo que têm não é suficiente e querem mais território, a ânsia e a ganância do poder, de facto, têm destruído aquilo que de mais belo Deus criou. E o ser humano, em vez de se voltar exatamente para Deus, muitas vezes considera que a ciência é que resolve todas as coisas. A ciência é que é a nossa solução. A ciência é que traz, de facto, a resolução e a vida para tudo. Na realidade, Deus deu ao ser humano capacidade para pensar, para reagir, para descobrir. Só que as pessoas, em vez de darem glórias ao Criador que nos deu esta capacidade, preferem, de facto, enaltecer a capacidade do ser humano, como se o ser humano é que fosse capaz de alguma coisa. No outro lado, há também quem considere que esta criação é má e que por isso é irrelevante até para a nossa vida espiritual. E quanto mais depressa esta terra for destruída, mais depressa o Senhor vem. E quantos não estão à espera realmente de um momento apocalíptico, dramático, trágico para realmente vir o Senhor? E há quem esfregue até as mãos de contente por causa de toda esta pandemia que nós estamos a viver. Há quem diga que isto é o julgamento de Deus. Bem, seria necessário, de facto, nós lermos algumas coisas da Antiguidade e verificarmos que, desde a Antiguidade e até mesmo o próprio texto bíblico, nós encontrávamos pessoas que já diziam: nós estamos a viver o fim dos tempos. Nas viragens do milénio, muitas pessoas escreveram essas coisas. Basta ler realmente alguns dos pais da Igreja e outros posteriormente para verificar isso. Bastaria nós lermos alguns dos textos que apareceram na altura do terremoto de 1755, e para isso aconselho-os leiam então o livro de Clara Pinto Correia sobre
os segundos mensageiros, os mensageiros secundários, onde de facto muitos desses textos são apresentados em que pessoas falavam dessa tragédia como um castigo de Deus. Realmente nós encontramos nos nossos tempos a mesma coisa. Eu lembro-me que desde a minha juventude, ou pelo menos na minha adolescência, já ouvia o meu pastor realmente pegar nos textos de Apocalipse e Daniel e alguns ainda de Ezequiel para poder mostrar que a Rússia era realmente a besta e que tudo estava a terminar e que as coisas estavam a acabar. Os anos 60, portanto a década de 60 e 1900, mostra que as pessoas também achavam que aquilo era o fim do mundo, os tempos estavam-se a acabar devido a todos os movimentos hippies e ainda mais alguma coisa, ou pelo menos quando nós ouvimos os Beatles dizendo que eles eram mais famosos do que o próprio Cristo, em que os pregadores e os ensinadores dos textos bíblicos diziam: estamos a viver o fim dos tempos. Mesmo quando houve um terremoto em 1969, lembro-me do meu pai se levantar e orar e expor-se de joelhos dizendo: o Senhor está a vir, o Senhor está a vir. Realmente as pessoas sempre esperam que isto seja uma descrição dos finais dos tempos. O livro do Apocalipse não é uma descrição dos finais dos tempos. O livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança, de facto, para o povo de Deus, que vive em situações realmente dramáticas, quando vive subjugado, oprimido, controlado pelos poderes, pelos sistemas políticos, quando o povo realmente vive oprimido pelos sistemas religiosos. Não há dúvida nenhuma que esta mensagem é uma mensagem para dizer: o Senhor está a reinar. E nós precisamos de ter esta consciência. Não vale a pena nós estarmos a dizer que estamos a viver o final dos tempos e que o livro do Apocalipse nos mostra efetivamente isso. Não. O livro do Apocalipse mostra que é necessário que o povo de Deus, mesmo devido à sua negligência, porque não tem cuidado do planeta como deve cuidar, não tem cuidado provavelmente da sua capacidade de resistência, para que seja imune até a determinados vírus, que eles existem, que eles realmente estão aí no planeta porque Deus os criou. Mas quando nós efetivamente não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos da nossa defesa, é evidente que nós acabamos por ser atacados, porque nos encontramos debilitados, porque também vivemos neste mundo debilitado. Sabemos que somos matéria, mas Jesus já está a reinar. Ele está sentado no seu trono e ele está à espera que todo o seu povo, assim como ele envia os seus mensageiros a anunciar que é necessário que todos ouçam estas palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E que quando nós ouvimos estas palavras, nós devemos ter exatamente esta atitude. A atitude de nos prostrarmos diante do Criador. A atitude de adorarmos a este Criador. E a atitude de colocarmos aquilo que nós recebemos como bênção, como o caso das coroas de ouro, e as coloquemos precisamente aos pés do trono daquele que reina. E quando nós fizermos isto, então cantemos. Cantemos com grande alegria. Digno és, Senhor, de nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Porquê? Porque tu criaste todas as coisas. Pela tua vontade elas existiram, passaram a existir, porque foram criadas por ti. Que Deus nos abençoe. Se ainda tiver alguma pergunta, não se esqueça, pode colocá-la provavelmente aí na página, ou então ligar para mim ou enviar uma mensagem SMS para que eu possa provavelmente clarificar alguma coisa mais que não tenham entendido verdadeiramente. Mas Deus é o nosso Rei
e Ele é o Senhor de todas as coisas. Que Ele nos abençoe. Amém.